nos estúdios da Rádio 105 FM hoje, ao vivo, Gilson de Borba, o Sargento Borba da Polícia Militar, que ingressa agora na reserva para a gente fazer esse bate-papo e também, claro, né, todo um trabalho desenvolvido ao longo desses anos. Agradecemos e desejamos um bom dia, Sargento Borba, Rádio 105 FM. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da 105. Gilson de Borba é natural de Salete? Não, eu sou natural de Taió e vim com 4, 5 meses para Salete. Antes de ingressar na Polícia Militar, teve alguma profissão? Meu primeiro serviço de carteira assinada foi no mercado ali na Comercial Taioense, né? Que é do seu Ervin, e mais 2 sócios. Depois eu fui para a Romac, eu fiz em 1990 o curso de ajustador mecânico no Senai. Foi essa a primeira profissão. Né? Quando foi que você percebeu que poderia ser um policial e o que o motivou também, Gilson? Até de primeiro momento, jamais pensei em entrar na Polícia Militar, né? Mas foi até engraçado, estava no Mirim Doce, estava trabalhando com o Janir Brandt, de auxiliar de contador, né? Que eu me formei no 2º grau, em 92. Daí até conversei lá com o policial Mark, nós conversando, ele disse, tá abrindo concurso na Polícia Militar em Rio do Sul. Ele me orientou lá, eu fui fazer inscrições, os testes. Então foi mais por acaso assim que eu entrei na Polícia Militar, né? Fiquei sabendo que a intenção não tinha nem passado pela cabeça. Sim. Como foi que você entrou na corporação? A gente fala nessa questão aí, fez o curso? Concurso, concurso? Isso, daí tinha 30 vagas. Naquela época não era tão concorrido, né? Sim. Em 1994, que eu entrei em 7 de junho de 1994, tinha um dos requisitos, né? Daí era o ensino médio, nem habilitação não precisava. Olha só. Naquela época, né? Então Sim. eu também estava com 20 anos, o meu pai ali, família humilde, nem tinha carro, coisa assim, fomos ter o carro depois quando eu vim para cá, né? Que dei em 95, daí eu vim para cá, daí o pai teve o primeiro carro, daí até ajudei ele, que tinha um salário fixo, né? Daí ele trabalhava na Romac, e com isso daí ele pegou o primeiro carro daí. Então foi o teste feito intelectual, depois do intelectual foi feito o teste físico, psicotécnico, né? Uhum. Daí depois foi em torno de 6 a 7 meses de escola em Rio do Sul, foi a primeira escola formada de soldados em Rio do Sul. Olha só. A sua atuação na Polícia Militar, ela iniciou em Rio do Sul? Isso, até o Sargento Leite, ele também entrou, porque ele ficou uns 4, 5 anos, depois ficou uns 7, 8 meses fora, e depois entrou na mesma turma que eu entrei a segunda vez, né? Uhum. Então também foi em Rio do Sul, então foi a primeira escola formada no batalhão de Rio do Sul, que eu entrei dia 7 de junho de 94, e o batalhão foi formado dia 14 de junho. Então, uma semana depois, teve a formação do batalhão, porque era necessário, né, ser batalhão para formar os policiais das escolas ali, né? Teve vários, em torno de 10 turmas no estado todo. Sim. Quantas cidades você atuou, Borba? Foram bem poucas. Trabalhar mesmo foi Rio do Sul, né? Eu também trabalhei em Blumenau, no Oktoberfest, trabalhei em Balneário Camboriú, mas foi só passageiro, né? Na Operação Veraneio, mas trabalhar por menos que foi em Rio do Sul. Daí depois eu vim em 95, não lembro o mês, mas para Salete. Fiquei perto de 96, início de 97. Daí como aqui, naquela época tinha em torno de 9 policiais. 9? 9 policiais quando eu vim para cá. Nossa. Daí Taió virou companhia e estava pressando. Então hoje também o Sargento Mas, né? Daí fomos convidados, que eram solteiros, e fomos convidados a trabalhar em Taió. Eu trabalhei em Taió até 2011, depois vim para cá. Então praticamente são 3 cidades, né, que eu trabalhei. Quais as mudanças ocorreram em sua personalidade desde que se tornou policial militar? Você acha
uma pessoa melhor depois que ingressou na Polícia Militar? O que mudou também na sua vida, Borba? A respeito do regime militar, quando eu entrei ali, eu até, em casa, o meu pai sempre me educava de uma forma bem rígida, né? No sentido de respeito a essas responsabilidades, né? Então, para mim, não teve muita diferença, né? Porque eu já estava acostumado desde o meu avô também, seu Jacó João Mensor, também ele serviu o exército. Então, a gente já tinha uma educação bem parecida. Sim. Daí, claro, deu mais a socialização, né? Que melhorou bastante, porque daí tu tem o trabalho da polícia militar, a gente sempre está em contato com as pessoas, então deu uma melhorada, mas também já era bastante social. Mas o que mudou bastante quando entrei no ProERD, né? Em 2000, que eu fiz o curso em novembro de 2000. Então ali daí que eu era, vamos dizer assim, o comportamento, não tinha a respeito de falar em público, também contato com crianças, né? Então o militarismo, queira ou não queira, ele não, como falar bem o português, ele não mostra os dentes, né? Então Sim. é uma coisa mais séria, coisa assim. Então com o ProERD, daí aos poucos, que também foi um curso que eu fiz, não estava também esperando e não tinha pretensão, né? Depois fiquei sabendo do programa, me interessei e com isso, depois do ProERD começou a melhorar no sentido disso, né? De você ser mais flexível, saber nas horas certas, né? A respeito de as responsabilidades sempre tem, né? Mas você cativar, brincar com a criança, então tem tudo o seu momento, né? Mesmo estando fardado, né? Então, do ProERD em diante ali que teve uma bastante diferença do meu comportamento. Já falando do ProERD, a sua avaliação do trabalho que desenvolveu aqui na nossa região no ProERD, Borba? Conversando com os pais, né? Que como a gente tinha bastante contatos, mora em cidade menor, então a gente tem pais de alunos, né? Que eu de aula comecei em Taió, daí depois alguns anos em Mirim Doce, Pouso Redondo, daí veio Salete, depois trabalhei 2 anos em Rio do Campo, os últimos 2 anos, 2018 e 2019, e daí 2019 em Santa Terezinha. A gente sempre conversa, né, com um, com o outro, tanto professores, pessoas ligadas à educação. Não o meu trabalho, né, mas o trabalho do ProERD, né, porque a gente não fala de forma individual, né, porque praticamente o programa é igual. Claro, cada um tem a sua personalidade, né, cada um tem uma forma de você passar as informações, mas o ProERD é muito importante porque ele esclarece dúvidas, né? Principalmente ali para o pré-adolescente, né? 10 anos, ali 11 anos, e também traz bastante informações, que hoje, infelizmente, é um problema bastante grave, né, na sociedade. E além disso também, os pais, né? Eles também ficam esclarecidos, porque vêm tirar dúvidas, é um caminho aberto para, às vezes, o pai ou a mãe precisa tirar dúvidas, coisas assim, eles vêm conversar com o policial, né? Porque ele já está um pouco mais, tem mais intimidade, assim, né? Vai criando um laço de amizade que é muito importante, que hoje é bastante importante na família, né? Porque não ser pai e mãe, mas também tem que ser amigo do filho, da filha, né? Para, claro, tudo dentro das suas responsabilidades, né? Que é importante sempre ter esse convívio bem próximo com os seus filhos, porque a gente sabe, todo mundo sabe, né? Mas às vezes o pai ou a mãe, ou mesmo a pessoa pensa que só vai acontecer com do vizinho, né? Então nunca vai acontecer com o seu filho. Então isso é importante, sempre aquela aproximação, horas de chamar atenção tem que fazer, horas de valorizar, de prestigiar o seu filho, é muito importante isso. Todos os momentos, né, você tem que ficar ligado, ficar esperto e também ter noções do que está acontecendo com o seu filho. Você acredita que desse trabalho do ProERD, os pais eles estão agora mais preocupados com a questão das drogas e um conhecimento maior também? Eu acredito que sim, né? Por causa que foi mostrado, né, de forma bastante intensa que cada um deve fazer sua parte, né? Tem informações
sobre os problemas que estão acontecendo ao seu redor é importante, né? Sim. E com isso o ProERD ele vai ajudando, né? Ele vai mostrando que o pai faz a diferença, né? O pai e a mãe fazem a diferença na vida do seu filho. Principalmente ali desde o início, né? Desde ao nascer. Depois ali na adolescência eles vão começando a querer ficar um pouco mais solto, né? Mas é importante sempre estar dando responsabilidade para eles, sempre acompanhando, né? De uma forma que não prejudique também a sua fase natural, né? Que é a fase da adolescência, que é também todas as fases são importantes de nossas vidas, né? Esse é o Sargento Borba com a gente hoje aqui na Rádio 105 FM. Borba, tem uma diferença, né? A gente fala de aposentar, de se aposentar e da reserva. Por que é usado reserva na Polícia Militar? É que quando você completa 30 anos, como eu tenho 26 anos de carreira, né, da instituição e 4 anos de carteira assinada, e aí dá 30 anos ao todo. Sim. De até os 60 anos você ainda está vinculado à Polícia Militar. Então você pode ser chamado por umas situações, até como essas, né? Do Covid, coisa assim, ou mesmo calamidade pública, né? Sim. Então você está vinculado, ainda segue todo o regime militar. Então, de tudo, né? Sim. Então você ainda está vinculado. Depois de 60 anos você não tem mais vínculo nenhum, é aposentado mesmo. Então antes disso você tem que seguir todo o regulamento, não trabalha, né? Mas tem que seguir todas as normas, né? Continuar cumprindo, andando sempre na linha, né? Porque qualquer situação que você faz que é crime, você pode ser penalizado. Quando você ingressou na Polícia Militar, não havia redes sociais e hoje fica mais fácil criticar e também, claro, né, viralizar muitas vezes uma questão. Como foi trabalhar quando não havia rede social e agora na atualidade? Como tens trabalhado quanto à questão também de críticas quanto à corporação? Sem dúvida, né? No início, mal tinha telefone, o celular talvez estava iniciando. Que eu lembro, nem lembro a respeito de quando apareceu o celular, né? Mas só que antes você tinha o contato, só mesmo o telefone. A respeito das redes sociais era bastante difícil, né? Então hoje a gente percebe que, principalmente, né, como os policiais, a nossa profissão, ela precisa ter os seus comportamentos, né? Sim. Então ela é bastante, tanto lado positivo, né, como negativo. Então por isso sempre tem que tomar cuidado. E ela interfere bastante as redes sociais, né? Porque você pode fazer várias coisas boas, mas quando faz uma errada, Sim. Que qualquer profissão, todo é um ser humano, né? Então ele pode acontecer erros, né? Então com isso, nós seres humanos, a gente só lembra da coisa errada. Primeiro pensa a coisa errada, depois, se sobrar tempo, da coisa boa, né? Sim. Então é bastante complexo. Dificulta bastante, mas o ser humano, o importante é que ele vai se adaptando, né? Então, como eu me adaptei às coisas, então todo mundo se adapta, uns mais, outros menos, demora, né? Vai ter mais dificuldades ou menos dificuldades, mas queira ou não queira, os meios de comunicações ajudam, né? Se você usar de uma forma correta. Sim. Mas é também bastante difícil nesse sentido de que você tem que estar prestando atenção muito no seu comportamento, no que você está falando, dizendo, né? Atuando, principalmente no nosso serviço da Polícia Militar. Como você analisa do início da sua carreira até agora a sua, né, aposentadoria, podemos falar assim? Houve evolução na Polícia Militar aqui de Santa Catarina e qual é a maior dificuldade hoje para trabalhar como policial militar na sua avaliação? As mudanças foram enormes, né? Então, desde quando entrei em 1994 até 2020, as mudanças foram bastante positivas, né? No sentido de, dentro da corporação, né? Antes, para você conversar que a gente tem várias hierarquias, né? Sim. Conversar com o capitão, o major, uma época ele tinha que passar para o cabo, daí o soldado tem que falar com o cabo, depois o sargento, e depois o primeiro oficial, que é o segundo tenente, e assim por diante, né? Hoje, o contato é mais direto. E também as gestões, né? Então, hoje
pensado bastante, como a Polícia Militar trabalha bastante em gestão, né? Então, a respeito de viaturas também, aconteceu, quando eu cheguei aqui em Salete, deram 147. 147? Isso. Uma viatura 147. De hoje já estão com carro bem melhor, né? Então isso vai mudando tudo, armas também. De hoje cada um tem a sua. O colete balístico também, aquela época até tinha, mas praticamente nem usava, né? Sim. Deixava lá mais jogado. Então a gestão melhorou bastante. Então teve bastante mudança, né, para positivo na Polícia Militar. Hoje filmando também, né? Isso, né? Tem a câmera, então, que ela protege bastante, como aquela situação ali do Fernando, né? Então, daí sempre tem aquela dúvida, né? Será que o policial fez atirou, foi necessário, podia ter usado de outra forma reduzir a agressão do cidadão em conflito, né? Que digam isso, né? Sim. Então, daí a câmera ajuda bastante. Então, essas evoluções foram bastante positivas. E a grande dificuldade, principalmente para nós que são de cidades menores, é trabalhar sozinho, né? Sim. Quando eu cheguei aqui em 9, então nós trabalhávamos em 2. Então daí era 24, 48, a escala, né? Daí agora nem pode mais trabalhar 24 horas, no máximo é 18 horas. Então nós trabalhávamos sempre em 2. Atendia a ocorrência, né? Bem tranquilo. E hoje sozinho. Então a dificuldade é essa de trabalhar sozinho. Então reduziu bastante nas cidades menores, né? Nos municípios menores, o efetivo. Não só aqui, né? Mas a gente percebe mais aqui em cidades menores porque ele trabalha sozinho. Em outras cidades maiores, daí trabalha em 2, mas os efetivos também reduziram em todo o estado de Santa Catarina. Então a dificuldade maior é a quantidade e falta de efetivo. As profissões que enfrentam, né? Muitas vezes a gente fala desordem, até para não colocar aqui palavras mais fortes, né? De todos os tipos de ocorrências contra a lei, né? E a gente sabe que são muitas. Você automaticamente acumulou também inimigos, né? A gente sabe que você tem muitos amigos, mas também acabou acumulando inimigos nesse período, Borba? Assim, eu não penso na forma de inimigos, né? Porque a minha preocupação maior é para a pessoa do bem, né? Sim. Eu vou procurava, né? Dentro no meu dia a dia de trabalho, fazer o certo, conforme a lei. Então a gente é fiscalizador, né? Então a gente procura fazer o que manda a lei. Então dentro disso, se por acaso teve situações, é claro, né? Que pessoas não gostavam das atitudes, da ação, mas infelizmente a gente vai o quê? Às vezes, né? Conforme a situação mais, ou parte de trânsito, né? Que a gente também tem a nossa responsabilidade disso. É o que mais, às vezes, a pessoa fica chateada, mas depois, aos poucos, né? Já teve situações, anos depois, a pessoa veio conversar comigo, veio ver, até pedir desculpas, coisas assim, né? Sim. Então, eu faço mais para ajudar as pessoas. Então, se tenho ou não tenho inimigos, eu também não me preocupo com isso, né? Porque eu devo preocupar mais nas coisas boas que eu faço. E provavelmente vai ter um ou outro que não vai gostar, mas deixar para que ele reflita, né? Diante da situação que aconteceu, tenho certeza que aos poucos ele vai vendo que quem estava errado era ele, né? Então, sempre primeiro passo, não ocorresse qualquer um, né? Sim. Eles vão botar que a culpa é da polícia, coisa assim, mas então eu terminei a minha profissão, né? Na ativa, de cabeça em pé, que não prejudiquei ninguém, procurei sempre ajudar dentro das minhas limitações também, né? Cada um tem as suas limitações. Nestes anos todos de polícia, o que mais lhe marcou em atendimento de ocorrência? A respeito das ocorrências, teve algumas, também não teve muitas ocorrências tão difíceis, né, a respeito de complicadas, mas não dá para mencionar uma, né, mas ocorrências, é isso que o grande situação nossa aqui, às vezes, é você atender uma ocorrência, tem várias pessoas envolvidas, né, então você está sozinho. Então ali teve ocorrências, né, que
fui abordar uma pessoa embriagada, eu fui obrigado a conversar, o velho português enrolar, né, até chegar o reforço, né, porque a situação é bastante grave, estava embriagado, daí também tinha ameaçado algumas pessoas. Então o detalhe é isso, né, você tem que ser flexível, procurar ser ágil no sentido de não deixar de fazer, né, e fazer de uma forma que você não se coloque em perigo, né, até chegar o reforço para poder fazer de uma forma efetiva, né. Tem várias abordagens, situações desse tipo, que a gente procura sempre fazer o que é preciso para que a nossa missão é deixar a ordem pública normalizada, né, até chegar o reforço, coisa assim. Mas então é isso que é o ruim de trabalhar sozinho, né, que você não pode agir da maneira normal na primeira parte, né? Então você tem que às vezes chamar reforço ou conversar com as pessoas envolvidas ou com a pessoa envolvida até para que possa ela melhorar a sua atitude, né? Então isso que é o grande situação, né? Então as dificuldades maiores que eu tive é isso, né? Você trabalhar sempre sozinho. O que pensa o Sargento Borba fazer agora estando na reserva? A minha vida vai não mudar muito, né, a respeito, claro, a mudança vai ser não ter o trabalho da ativa, né, que você ali vai a respeito de trabalhar à noite, então aí mesmo que a polícia militar, ela sempre está envolvida em problemas, né, então ela vai atender uma ocorrência, o mínimo que seja, né, desde o tema mínimo é um acidente de trânsito, mas vai ter uma pessoa prejudicada, né? Claro que o outro não fez por querer, mas sempre vai ter uma situação, problema. Eu vou ficar cuidando dos meus filhos, né? Que tem a Annalise com 4 anos e o Vini com 7, então ali vai ter bastante interação mais com os filhos, cuidar na parte do lar, né? Da minha esposa, ela dá aula, então às vezes que ela é a CT, então às vezes pega 20, 40 horas, então a gente vai estar auxiliando a família. E claro, daí fazendo algumas atividades físicas, né? Que eu gosto de fazer, né, andar de bicicleta, correr, jogar futebol, né? Então eu vou me organizando dentro das minhas possibilidades, né? Mas agora vai ser integridade à família. Se houver alguma alteração, pensa em voltar aí ao Proerd? Até pode ser. No Proerd, né? Foi muito importante na minha vida, né? Que fiquei de 2000, eu comecei a dar aula em 2001 até 2019, então são 18 anos, então eu até posso pensar em continuar dando aulas do Proerd se a modificação a respeito de contratação, né, pelo CETISP, né? Sim. Então é até alguma coisa a se pensar. O subtenente Cru, ele repassou uma mensagem e até ele encaminhou para mim, ele encaminhou essa mensagem, né, para o Sargento Borba, dizendo o seguinte: tudo bem, sensação do dever cumprido? Quero agradecer a você pela forma brilhante com que se fez policial militar ao longo da carreira. Obrigado por elevar a nossa profissão, que apesar de inativo, sempre seremos policiais militares e precisaremos sempre que os da ativa compreendam a missão de fazer e refazer a corporação a cada dia. Parabéns, que Deus lhe conceda muita inspiração para seguir novos horizontes, saúde, paz, sabedoria, amor, né, a serviço da vida, da felicidade. Grande abraço. Além do subtenente Cru, né, importante esse reconhecimento, acredito que de outros policiais também aqui da nossa região, sargento. Isso, eu fico contente, né, diante dessas palavras ali, mas sem dúvida, cada um da sua forma. O Subcru sempre foi uma pessoa que sempre dá palavras, sabe usar as palavras, né? Ele começou também no Proerd, que eu lembro, em 1999. Foi o primeiro instrutor aqui do Alto Vale. Olha só. Ele fez o curso lá em São Paulo. Daí trabalhou até conosco aqui alguns anos, né? Sim. Uma pessoa bastante dedicada no que faz, também bastante amiga, né? Então, uma pessoa, agradeço, né? Até já ele mandou também algumas felicitações na semana passada, então conversei
uma forma rápida com ele, né? É importante, outras pessoas também agradeceram. Então é importante isso, né? Essa dedicação, cada um tem a sua profissão, né? Então cada um fazendo o seu melhor, sempre vai colher os frutos, né? Que são frutos bons, o lado positivo. Então é importante sempre ter amigos, né? Claro que quando você policial militar vai ser pro resto da vida, né? Sim. Então isso a gente vê aí com o Sargento Cabo Adolfo, né? Que todo mundo conhece, né? Sargento Adolfo aí. Então a gente conversa direto quando tem oportunidade. Sempre, em algumas situações, ele de abordagem, coisa assim, uma ou duas, né? Que eu lembro. Ele chegava, tudo certo, tudo bom. Daí ele já passava no local, se via que a coisa que podia dar problema, já estava ali de prontidão. Então, o policial militar sempre vai ser, né? Dentro, claro, das suas possibilidades, aí cada um age de uma maneira. Então, é importante isso, né? Porque uns anos atrás, que eu lembro, quando eu comecei a trabalhar na Romaica, todo mundo queria ir para se aposentar, né? Sim. Uma preocupação maior hoje também é após a aposentadoria, né? Após você se aposentar ou policial militar ir para a reserva, coisa assim, porque tem que se preparar, né? Sim. Porque você parar de fazer as coisas, agora não vou mais fazer nada, pode dar problemas, depressão, problemas psicológicos, né? Então, porque hoje a vida é tão corrida, você está acostumado, por isso, às vezes a gente vê, né? Até o meu avô também teve dificuldades, né? Sempre trabalhando direto, na roça, coisa assim, quando começou a ter problemas de saúde, não podia fazer mais como os trabalhos manuais, assim, eu observava que ele tinha dificuldades, ele não queria falar, mas ele sentia, né? Com isso a pessoa tem que se preparar. Então hoje, você ter a sua profissão, ótimo, mas também se preparar, que a gente observa também, é um grande lema, né? Um tema que alguns profissionais de orientações psicológicas, assim, fazem acompanhamento, né? Porque é muito importante isso, porque a pessoa, se não está preparada, ela pode, de uma forma ou de outra, estar super saudável, de dentro de anos ela está começando a ter doenças por causa do quê? De se sentir inútil, né? Sim. Então é muito importante você estar também consciente do que você pode fazer. Antes da gente finalizar, Sargento Borba, a união entre os policiais, a gente sabe que era o comandante, o Sargento Leite, que também está agora, né? Na reserva, aí passou para você, e agora quem fica aqui em Salete? Também falando dessa união, né, entre os policiais no dia a dia de trabalho. Isso, como nós somos poucos aqui, sem dúvida, sempre, desde quando eu cheguei, antes também, desde 95, quando eu vim aqui, sempre tinha essa união, né? Um ajudando o outro, principalmente nas trocas de serviço, às vezes surgia um compromisso, daí nós trocava o serviço, depois repor o serviço. Então é importante ter, né? Qualquer equipe de trabalho é importante ter união. E hoje quem está à frente do comando é o Sargento Paga, que também já está mais tempo do que eu aqui em Salete, né? Sim. Então o Leite trabalhou praticamente os 20 e poucos anos aqui em Salete. Veio em 95 também, trabalhou até 2016, então deu 21 anos. Então o Pago também já está perto dos 20 anos aí. Então ele que está à frente, né? E também sempre estou à disposição, porque tem bastante hoje trabalhos burocráticos, né? A respeito de inserções e sistemas, que hoje, como você falou, a tecnologia é muito boa, mas só que também ela ocupa bastante tempo, né? Sim. Então sempre estou ajudando ele, e já até comentei para ele, né? Quando quiser alguma dúvida, coisa assim, sempre estarei à disposição, né? Então ele também vai continuar da mesma forma, né? Como sempre trabalhou, um ótimo profissional, né? Então a união sempre é importante, qualquer grupo que você esteja, né? Mesmo porque é amizade, né? Você tem o seu lado profissional, suas responsabilidades, mas a amizade também sempre vai continuar, né? Pro resto da vida, que isso que é o mais importante em nossas vidas, né? É as pessoas que a gente tem por amigos, né? Dentro do que você pode fazer, né? E sem dúvida que é muito importante ter pessoas que estão ao seu lado. Nós queremos agradecer aqui, né, o Sargento Borba, o Gilson de Borba, que ingressa agora na reserva, né, inclusive pelo trabalho desenvolvido
aqui na nossa região, tão importante não somente como policial militar, mas também para a educação das crianças através do ProERD. Eu conheço o Gilson desde quando iniciou, na época eu trabalhava na rodoviária, né? A gente, né, desde de lá tem uma amizade, além de conhecer, jogavam futebol junto também, né? Então, né, a gente quer agradecer aqui, parabenizá-lo pelo trabalho. A gente sabe do trabalho que foi sempre um trabalho muito, né, honesto, um trabalho correto, né, que a gente acompanhou ao longo desses anos, e desejamos aí que, né, tenha, né, muito êxito também na questão da reserva, né? E estaremos sempre aqui também à disposição, Sargento Borba. Um grande abraço, né? Muito obrigado aí por tudo, pelo trabalho desenvolvido em prol de toda a nossa comunidade. Fica aqui o espaço para a sua mensagem final. Obrigado, Marcos. E também, da mesma forma, né, que precisar de nós, a gente sempre está à disposição em qualquer momento, né? Também eu agradecer, né, todas as pessoas envolvidas, eu não vou citar nomes, né? Sim. Mas a respeito de comandantes, né, de Itaió, de também policiais militares aqui, tanto de Itaió também de Salete, nos anos que eu tive na corporação, que foram bastante importantes, né? Uns ficaram menos tempo, né, que eu trabalhei junto, outros mais, né? Então cada um teve a sua importância, né? Também agradecer tanto a minha família, né, tanto meus pais, que sempre me apoiaram, né? De primeiro momento, como não tinha, jamais imaginei que eu ia entrar na polícia, então, principalmente minha mãe ficava meio ressabiada, né, a respeito de ouvias, né, sim, na televisão, assim, com cidade maiores, coisas assim, mas sempre me apoiaram. Então, agradecer principalmente, primeiro a Deus, né, que sempre me iluminou diante das minhas decisões, das minhas atitudes, né, e também agradecer tanto a minha família, né, que hoje aqui em Saleda, e tem a minha filha também, a Natália, em Itaió também, que ela está fazendo o curso de psicologia, quer também entrar ela não sabe qual corporação, se vai na civil ou na militar, né? Olha só, interessante. Mas dentro da parte de psicologia, né? Então ela quer fazer aprofundar a respeito de direcionar no que vai trabalhar psicologia. Então isso é o mais importante, e todos os amigos, né? Diante do que a gente foi formando desde no início também, antes, né? Porque aqui em Salete a amizade já teve desde tempo de guri, né? De piazão de escola, né? Então tem vários amigos hoje, né? Que são desde quando eu comecei a estudar. Então isso é importante. Por isso nós devemos sempre pensar no presente, né? O que você faz no seu dia a dia, ele vai te ajudar no futuro. Se for longo futuro, melhor ainda, né? Então a gente não deve tomar decisões precipitadas, né? Sempre procurar, claro, que o ser humano às vezes ele age por impulso, mas da melhor forma possível a gente procura sempre fazer o melhor, pensar, né? Não tomar decisões precipitadas. Então a amizade é muito importante. Então eu agradeço a todos, né? Diante desse meus anos de policial militar, que me ajudaram, que me incentivaram, né? Então a gente se espelhou, né? Também em alguns policiais militares, que a gente sempre via que estava no caminho certo, né? Então a gente sempre procurou ver, né? Se espelhar nas pessoas mais experientes, né? Diante das atitudes, das responsabilidades, né? Então isso é muito importante. Agradeço também a todas as pessoas ali. Muito obrigado. Muito obrigado. Este é o Sargento Borba com a gente hoje aqui, neste bate-papo, né? Falando aí um pouco da sua história na carreira da Polícia Militar e agora ingressando então na reserva. A gente agradece muito pela participação aqui.